Amém, tá conectado. Amém, a paz do Senhor Jesus, né? A Duda, Dona Maria, a Rita, a Cida, a Marileide, a Cláudia, Maria de Oliveira, a Bia, a Edna, a Deise, a Catarina, amém. Então todos no Meet, né? A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus pro pessoal no Facebook, no Instagram, né? No YouTube, amém, 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 amém. Hoje a gente vai falar sobre Josué 12. A gente vai ver que vai parar a ação em Josué. Ele só vai começar a falar agora sobre o sorteio das terras. Não tem mais o que Josué falar. Por quê? Porque Josué vai morrer. A gente vai entender isso, tá? Eu tava estudando a Bíblia hoje, né? Pra fazer aula, tudo. E, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque deu um boom na minha cabeça, assim. Minha cabeça abriu. E eu achei um jeito de calcular a idade de Josué. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, gente. E tem toda a lógica, né? Quando eu encontrei esse jeito na Bíblia, né? Eu pesquisando tudo, eu encontrei na Bíblia essa forma de calcular a idade de Josué. E então eu consegui descobrir que Josué era 25 anos mais velho que Caleb e 16 anos mais novo que Moisés. Então Josué vai entrar na terra prometida já com 100 e poucos anos, né? Ele vai ali cuidar dos soldados ali, né? Conquistar as terras já com 104, 105 anos. A gente vai ver na próxima aula. E são 5 anos de conquista, a gente já viu, né? E ele vai morrer com 110 anos. Então, são 5 anos. Ele atravessa o Rio Jordão, passa 5 anos em guerra e vai morrer. Porque o que acontece? Agora, a gente vai observando no capítulo 12 e no capítulo 13, o sorteio das terras. A conquista já foi feita. Ainda falta muita terra. A gente vai ver que falta muita terra mesmo. E a gente lembra que Josué conquistou, né? Derrotou ali, né? Ganhou de 31 reis, só Josué, sem contar os reis que Moisés ganhou, né? Então foi muito rei que Josué ganhou, né? Foi de muito rei, foi muito rei que Josué derrotou. Mas mesmo assim, gente, a gente vai ver que Josué só conseguiu conquistar o meio de Canaã. Vai faltar toda a parte do norte, toda a parte do sul, toda a parte do sul, toda a parte do norte, tava falando errado aqui na localização geográfica. Mas vai faltar muita parte ainda, que a gente vai ver na próxima aula, né? E o que acontece? Ele não vai poder mais conquistar, porque ele vai morrer. E o que acontece? Vai fazer o sorteio de todas as tribos, para onde vai cada tribo, né? E ele não vai estar vivo quando essas tribos forem para os seus locais. A gente vai ver que a primeira tribo que vai tomar posse da terra vai ser Judá. A gente vai ver isso em Juízes, né? A primeira tribo que vai à frente para tomar posse vai ser Judá. Né? E depois vão as outras, mas a primeira a tomar posse da terra vai ser Judá ali. E Josué já não vai estar mais vivo, né? Então, realmente, a conquista ali que Josué conseguiu foi até os 110 anos dele. Então, ele chegou na terra de Canaã com 105 anos, tá? Então, a gente consegue fazer o cálculo da idade de Josué, mas eu vou explicar com detalhes essa idade dele na aula que vem. Agora, nessa aula, a gente só vai relembrar as grandes vitórias de Josué. Gente, tem toda uma lógica. No capítulo 12, já se lembra... Oi, Iri, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. Já se lembra as grandes vitórias de Josué no capítulo 12, porque ele está morrendo, ele está saindo. Tanto que a gente agora não vai ver movimentação, né? Josué vai falar as últimas palavras antes de morrer, no final do livro dele a gente vai ver isso. Mas, a partir de agora, vai começar a falar sobre as terras, né? O sorteio vai para que cada tribo vai receber o quê? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas, de fato, eles só vão tomar posse da terra quando Josué morrer. Então, a primeira tribo vai ser Josué. E esse vai ser um problema, a gente vai ver. Porque quando as tribos forem tomar posse da terra, Josué não tá mais vivo. E o que eles vão fazer? Eles vão tomar posse da terra e vão deixar vivos o povo que está na terra. E isso vai dar problema. A gente vai ver que isso vai dar problema, né? Deus não vai gostar disso não, porque a ordem era que eles matassem todo mundo, né? E Josué cumpria isso. Enquanto esteve vivo esses 5 anos, ele cumpriu isso ali em Canaã. Mas ele vai morrer e o pessoal das tribos vai entrar sozinho, sem Josué, né? E eles vão começar a errar ali quando entrarem, né? A gente vai ver sobre isso, tá? Antes de falar hoje, gente, eu queria ler algo aqui, tá? Que não tem a ver com a aula de hoje, mas eu queria muito ler. Eu dormi ontem pensando, falei para Deus falar comigo, eu tô sentindo no meu coração que é para eu falar, então eu vou falar. Gente, todo cristão, todo crente, ele tem que ser identificado pelo fruto do Espírito Santo. É impossível você ser um cristão e não ter o fruto do Espírito Santo. Então você é um falso crente.
É isso que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, eu já vou ler onde fala isso. Então, a gente tem que ter em mente o que? Ser batizado no Espírito Santo não significa ter o Espírito Santo. Não. Você pode ser batizado no Espírito Santo e o Espírito Santo ir embora, gente. Isso não garante que ele está contigo 24 horas por dia te santificando, né? O que garante que o Espírito Santo está 24 horas por dia contigo te santificando? O fruto do Espírito Santo. Então, para saber se alguém tem ou não o Espírito Santo nela, não é pelo batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode vir, batizar uma pessoa e ir embora, né? Deixou ali um dom e foi embora porque essa pessoa não se santificou, não buscou, né? Então o Espírito Santo vai embora. O Espírito Santo não vai dividir espaço com o pecado. O Espírito Santo não vai dividir espaço com um lugar que não é santo, né? O Espírito Santo precisa habitar num lugar santo. Então a diferença entre um crente, um cristão, né, que apenas foi batizado no Espírito Santo e hoje não tem o fruto do Espírito Santo, e um crente, um cristão que tem o fruto do Espírito Santo. Porque esse crente que não tem o fruto do Espírito Santo, me desculpa, mas você é um falso crente. Você não tem o Espírito Santo em você. E onde diz isso? Agora eu vou chegar no onde eu quero dizer, né? Onde eu quero chegar, né? Vou falar onde eu quero chegar. Em Gálatas 5, diz isso, versículo 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você obrigatoriamente tem que ter tudo isso, não é só uma coisa não, são todas. Diz assim em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O que você precisa ter? Amor. Um crente que não tem amor não é crente. Um crente que não tem amor pelo próximo, sabe? Não tem amor por si mesmo, não renasceu, não descobriu Cristo verdadeiramente e não tem o Espírito Santo dentro dele, né? Ele pode até ter recebido um dia o Espírito Santo, entrou o Espírito Santo nele, batizou ele e foi embora, né? Mas ele não tá com o Espírito Santo porque ele não tem amor nele. Então é obrigatório. Um crente, um cristão tem que ter amor. Tem que ter alegria, gente. Não é a alegria, essa alegria que diz aqui, não é a alegria das circunstâncias exteriores, né? É no mesmo nível da paz que excede todo o entendimento humano, né? Então essa alegria significa o quê? Que tudo pode estar indo mal ao seu redor, mas dentro de você vai haver alegria, a alegria do Espírito Santo, que não depende das circunstâncias exteriores. Então você pode estar dentro de um hospital, tomando remédio, mas se o Espírito Santo está dentro de você, você está em alegria, não pela circunstância, mas porque o Espírito Santo está dentro de você, entende? Fora isso, a paz. Gente, um cristão que tem o Espírito Santo, ele busca paz, ele tem paz. Ele não vai sair fazendo guerra e brigando com as pessoas, não. Isso não é um crente, isso não é um cristão, tá? Então, um crente, um cristão não sai fazendo guerra e brigando com os outros, apontando o dedo e saindo no tapa, não. Isso não é crente, isso não é cristão. Um cristão tem paz, né? É aquela paz que excede todo entendimento humano. Por quê? A sua paz não depende das circunstâncias exteriores. Então, o país pode estar indo mal, né? A inflação pode estar alta, né? Pode estar o desemprego alto, pode estar o que for, mas eu estou em paz, né? Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Gente, algo muito importante que aqui a palavra de Deus diz, né? Em Gálatas 5. Um crente, um cristão precisa ter paciência, gente. O que eu mais percebo hoje em dia é cristão sem paciência. É crente sem paciência. Gente, a virtude do crente é a paciência. A gente precisa ter paciência. Eu já ouvi pessoas falando, mas vai demorar a aula? Encurta a aula tá muito longa. Sabe, gente? Me desculpa. Mas um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão tem paciência. Se for para você crescer no seu trabalho, ganhar mais, você topa fazer uma faculdade e ficar 4 horas sentado numa cadeira ouvindo uma aula chata. Você topa fazer isso para você ganhar mais. Mas para você alcançar o reino dos céus e a sua salvação, você não topa ficar 1 hora sentado ouvindo a palavra de Deus, sabe? Então o crente precisa ter paciência, gente. Sabe? E crente hoje em dia não tem paciência. Eu observo até aqui no Meet, eu coloco o link do Meet 10 minutos antes da aula. E eu deixo aqui uma mensagem no computador e uma música tocando um louvor e vou mandando o link para outros grupos. Muitas pessoas entram, não têm paciência e saem e vão embora, porque não começou a aula, sabe? Gente,
A virtude do cristão, a virtude do crente é a paciência. Crente sem paciência, cristão sem paciência, isso não existe. É crente e cristão sem Espírito Santo. Outra coisa importante, benignidade. Eu já vi crente falando, eu não ajudo ninguém, porque quando eu precisei, ninguém me ajudou. Gente, isso é um cristão sem Espírito Santo. Isso é um crente sem Espírito Santo. Cadê a benignidade? Aí aqui também diz a bondade, você tem que ser bom, não só em dar dinheiro, gente, mas você viu alguém caindo na rua, vai ajudar. Teve uma vez que eu tava no Hospital das Clínicas fazendo tratamento, eu tava no oxigênio por conta da doença, né, havia tido um problema ali por conta da doença, eu não tenho parte do pulmão, e eu tava com um cilindro de oxigênio lá no centro de São Paulo, no hospital de referência, fazendo meu tratamento. Um senhor caiu no meio da rua. Ele bateu a cabeça e caiu, eu tava com meu esposo e eu com um cilindro, gente, andando com um cilindrinho, sabe, o catéter no nariz, que eu precisava de oxigênio, e eu com um cilindrinho, o senhor caiu, as pessoas fizeram um contorno ali em volta dele e ficavam filmando, ficavam tirando foto, uns passavam e ficavam olhando, curiando, sabe, mas ninguém ia ajudar o senhor. Aí meu esposo saiu correndo, foi lá ajudar o senhor. Eu fui andando com catéter, com o oxigênio para ajudar o senhor. Eu peguei eu imagino, gente, eu com um cilindro de oxigênio, um monte de gente ali sã, um monte de gente correndo para ir ver o homem caído, e eu com um cilindro de oxigênio. Meu marido correu, não aguentava pegar o homem sozinho, teve que pedir ajuda, né? Cadê a bondade, sabe? E devia ter cristão ali, pessoas que se dizem cristão. A gente tem que ter cuidado, a gente se denomina muito cristão. Eu sou cristão, eu falo de Cristo, né? Por isso que a Bíblia diz, quando chegar a hora, você vai olhar e Cristo vai falar, eu não te conheço. Você vai falar, mas Senhor, eu falei em seu nome, eu fiz tanta coisa em seu nome, mas eu não te conheço, eu não tenho parte contigo, né? Por causa disso. E aqui diz a fé também, né? Então a fé, o cristão tem que ter a fé. Gente, no versículo 23 diz, o cristão tem que ter brandura, gente. Eu já vi cristão falando, mas a palavra de Deus fere, entra ferindo, então não tô nem aí se o outro vai se magoar ou não com o que eu tô falando. A palavra de Deus é isso, é faca, né? Eu já vi cristão falando isso, crente falando isso. Gente, a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é faca, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus fere, não é que ela precisa da nossa ajuda para ferir alguém. A palavra de Deus, quando entra em alguém com convencimento, a pessoa realmente crê naquela palavra que ela ouviu, a própria palavra vai entrar rasgando aquela pessoa. E aquela pessoa vai ser convencida do pecado dela. E os crentes não entendem isso. Aí os crentes acham que eles têm que apontar o pecado do outro e xingar o outro e falar, porque a palavra é isso, a palavra fere. Não é nesse sentido que a Bíblia diz que a palavra fere, não é nesse sentido que a palavra entra cortando, que a Bíblia diz. A Bíblia diz no sentido de que quem ouve a palavra de Deus e crê no que está ouvindo, a palavra vai entrar nele cortando ao ponto dele entender, eu preciso mudar. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me converto. É nesse sentido, gente. Não é apontando, não é xingando o outro, né? Tem um exemplo muito claro de um dia de aula que a gente teve aqui no Meet, né? Gente, eu tô falando isso, mas a aula vai ser bem rápida hoje, mas eu sinto que tem que falar, tá bom? Amém. Vai fazer utilidade para alguém, eu creio, em nome de Jesus, amém. E teve um dia aqui, durante a aula do Meet, gente, entrou uma pessoa, um transexual, né? E entrou falando horrores de Deus no Meet. E ele ficava falando, eu sou transexual, e aí? Né? E eu não questionei. Quem sou eu para apontar o pecado do outro? O que eu fiz, gente? Eu falei a palavra. Eu falei, olha, Deus tem coisas maravilhosas para você. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Deus quer te tirar desse lugar imundo que você tá. Você tá tão cego que você tá passando por absurdos na sua vida, se envergonhando e você não vê. Mas Deus tem coisas extraordinárias na sua vida. Gente, eu comecei a falar a palavra, dar esperança para essa pessoa. Eu não comecei a falar que ela estava errada, que ela tinha que mudar, que ela não. Gente, quem entra ferindo, cortando e convencendo é a palavra, não somos nós. Não é a gente que chegando e apontando o pecado do outro, sabe? E o crente não entendeu isso. Eu vou chegar já no ponto que eu quero falar, porque hoje nós vivemos em um momento em que a gente precisa evangelizar os crentes.
A gente tá nesse nível hoje. Eu tô falando isso, gente, porque eu vou chegar no ponto que alguns crentes vieram falar comigo coisas. Então eu quero falar, tô chegando nesse nível. Mas então, gente, e essa pessoa, né, eu comecei a falar para ela sobre a palavra. Eu falei, olha, Deus te ama, Deus não te odeia, não. Eu falei, Deus quer você, né? Mas é você com Deus. Eu falei, você não tá fazendo mal para mim nem mal para Deus. Eu falei, a sua maldade não alcança Deus. A sua maldade só é para você mesmo. E comecei a falar isso para essa pessoa. E comecei a pregar a palavra para essa pessoa. Gente, essa pessoa saiu 10 minutos depois, essa pessoa voltou no Meet e falou, me desculpa, eu tô arrependida, me deixa assistir sua aula. Gente, o que foi isso? Foi uma palavra que entrou cortando. Não fui eu que feri a pessoa. Sabe? Foi a própria palavra. A palavra, quando entra e há convencimento, a palavra entra rasgando. A palavra vai te ferir, não é o outro. A gente não entendeu isso, sabe? Os crentes não entenderam isso. Então eles acham que eles têm que ferir o outro. Não, você não precisa ferir o outro. Você precisa pregar a palavra como ela é. E a palavra vai exercitar isso dentro do outro. Ela vai entrar rasgando o outro. Não é você que tem que ferir o outro. E os crentes não entendem. E aqui diz, tem que ter temperança. O que é isso, gente? Temperança. O crente tem que entender a hora certa das coisas. Não é ser um crente chato, não. Você tem que aproveitar as oportunidades. Você tem que falar a coisa certa na hora certa. Uma vez eu falei isso. Gente, tem momento certo até para evangelizar. Você tem que ser inteligente para evangelizar. Porque senão você perde uma alma. Ao invés de ganhar uma alma, você perde uma alma pro resto da vida. A pessoa sai ferida que nunca mais quer ouvir aquilo. E tem muito isso. Porque alguém lá atrás pregou errado. Alguém lá atrás não teve temperança, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, gente. Então hoje, infelizmente, a gente chegou num momento em que a gente tem que evangelizar os crentes. Os crentes esqueceram o que é ser crente, o que é ser cristão. Sabe? É crente brigando por causa de bandeira de igreja, né? É crente brigando, né? Primeiro que não é nem bandeira de igreja, né? É bandeira de prédio, né? Porque a igreja de Cristo é uma só. Né? Se realmente tiver Cristo ali, né? Porque tem lugares que são prédios abertos, são só prédios, Cristo não está ali dentro. Mas aí é uma outra coisa. Mas, gente, brigar por causa de placa, sabe? Brigar por tanta coisa. Hoje em dia chegou a um ponto que é crente brigando com crente, cristão brigando com cristão, sabe? Criticando o outro. Olhando para o trabalho do outro e criticando o outro, em vez de fazer a sua obra, sabe? Em vez de cumprir o seu ID, né? Então eu tô falando tudo isso porque, gente, esse trabalho não é fácil. Eu não tô aqui reclamando e não tô aqui me queixando, né? Eu falei até no início da aula de hoje. Mas, assim, eu tenho vivido lutas espirituais. E lutas espirituais fortes, pesadas, sabe? Que eu não falo pra vocês. Eu já cheguei a sentar aqui e dar aula com meu filho morto dentro da minha barriga. Eu fiquei 30 dias dando aula pra vocês, sabe? Tomando remédio pra não me infeccionar. E, gente, aí chega, sabe, um crente, uma pessoa que se diz crente, que não conhece a sua história, começa a te julgar. Então, eu acho que falta um pouco de evangelho para os crentes, sabe? Falta realmente evangelho, falta realmente conhecer a palavra. Tem muito crente querendo evangelizar, sendo que ele não conhece a palavra. Então a gente tem que conhecer a palavra. A gente quer sair e pregar, vamos conhecer primeiro o que a gente vai pregar, né? A pessoa quer sair e pregar sem saber o que está pregando, então ela quer sair e pregar julgamento, ela quer sair e pregar, né? Acusações, tanto crente acusador, né? Então, gente, a gente tem que ter cuidado, sabe? Esses últimos dias eu fui muito julgada, sabe? E eu, assim, é o meu íntimo com Deus. Eu não bato boca com crente, não bato boca nem com quem não é crente. Mas eu sento no meu íntimo, converso com Deus ali no meu quarto, fecho a porta e falo, Senhor, faz justiça entre mim e ela. O Senhor conhece a verdade. Então julga entre mim e ela. O Senhor é o meu juiz, sabe? E crente é isso, gente. Crente confia na justiça de Deus. Crente não faz justiça com as próprias mãos, sabe? Mas, infelizmente, não é fácil mesmo, sabe? Aí tem pessoas, né, que criticam muito. Tem alunos que ficaram entrando em contato comigo, gente, para criticar, sabe? Teve aluno entrando em contato comigo falando que eu devia falar mais sobre salvação e arrependimento.
Gente, isso daqui é um propósito de estudo bíblico. Não adianta eu chegar aqui e falar sobre um tema, você chegar na sua casa e passar a semana inteira vazio. É o que acontece hoje em dia aos domingos. A pessoa vai ao vazio no domingo, ouve meia hora de culto, volta para sua casa mais ou menos cheio, durante a semana perdeu tudo aquilo. Por quê? Porque não sabe realmente quem ela é diante de Deus. Não sabe o que Deus tem para ela, não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Quando você conhecer verdadeiramente a palavra de Deus, nunca mais você vai precisar, sabe, ser alimentado naquela meia hora de culto do domingo, porque você vai ser alimentado todos os dias. E é essa a questão. Jesus Cristo não morreu por nós para a gente se alimentar dele meia hora por dia aos domingos. Jesus Cristo morreu por nós para a gente se alimentar dele todos os dias, a toda hora e a todo instante. E é essa a questão. São crentes que estão acostumados a sentar e ficar ouvindo. Aí senta no banco, fica ouvindo, recebe um pouco, chega na casa, passou a primeira briga dentro de casa, morreu aquilo que ouviu. Já não lembra mais, já ficou ruim o dia, já ficou ruim a vida inteira. Aí precisa ir no outro domingo mesmo, porque é uma questão realmente de vida ou morte, porque a pessoa já está vazia. E não é essa a questão, gente. O evangelho não é isso. O evangelho é você se encher todos os dias, a todo instante. Se você realmente souber a palavra de Deus, se você realmente entender o que Deus tem para você, se você realmente entender a sua identidade diante de Deus, se você realmente entender quem é Deus, você não vai precisar chegar vazio no dia de domingo. Você vai chegar cheio. E essa é a questão, sabe? Que os crentes têm chegado vazios no dia do domingo. E eles saem, no primeiro problema, ficam vazios de novo, porque não entrou, foi... Sabe aquela coisa que tem aquela parábola, né, da semente, né, que é lançada, né? Então é isso. Foi lançada de uma forma superficial e não entrou no interior da pessoa, não ficou ali no coração da pessoa. Então aquela palavra foi roubada, foi levada. Veio Satanás na primeira briga e levou aquela palavra. E é essa questão, sabe? O crente tem que mudar, parar de ficar apontando o trabalho do outro, sabe? Gente, eu vou falar, é muita gente criticando o trabalho que eu faço aqui, né? Mas graças a Deus é bem menor, né? Normalmente são uns 2 por semana, 2 a 3 por semana que ficam perturbando, né? Mas glória a Deus, gente. São mais de 16 mil pessoas alcançadas, né? E sendo 2 por semana que entram para ficar falando, para mim é de menos, sabe? Mas assim, é muito triste, porque essas pessoas que entram para reclamar do meu trabalho, desse projeto, são crentes, são cristãos. Se fosse um pagão falando, gente, tá bom, mas é um crente. É um crente criticando outro crente que está trabalhando, né? Então, não sei, chegou hoje num nível em que realmente o crente precisa ser evangelizado. O crente precisa aprender a Bíblia, né? Porque ele se denomina crente, né? Mas ele não sabe a palavra, ele não conhece a palavra, ele não conhece nem a Deus. Aí vai ser aquela coisa, naquele grande dia, quando chegar lá, ele vai falar, mas Senhor, eu vou entrar, eu te conheço. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Mas eu falava que eu era crente, eu até expulsei demônios, eu fazia tanta coisa em seu nome, Senhor, mas eu não te conheço. E é isso, sabe? Então, o crente, o cristão, ele tem que abrir o olho, gente, sinceramente. Desculpa, gente, essa parte aqui de abertura da aula de hoje, né? Um pouco de... essa fala, né? Às vezes as pessoas pensam que crente não pode se irar. Mas existe, gente, uma ira santa, sabe? Eu não tô me irando por mim. Não é uma vaidade minha, sabe? Eu não tô aqui falando de mim. Eu tô aqui falando de Deus. Eu tô aqui falando de Cristo. As palavras que eu tô lendo não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei. Foi Deus, sabe? Então existe uma ira santa realmente, sabe? Que te impulsiona a se revoltar contra esse tipo de coisa. E eu fico revoltada, gente, porque só Deus e eu sabemos, sabe? O empenho que eu tenho nesse projeto, gente, sério. Sabe, sou eu sozinha. Eu oro a Deus para que Deus levante pessoas para me ajudarem. Mas sou eu sozinha, sabe? Eu não tenho ninguém para me ajudar na administração dos grupos, no canal. Não tenho ninguém para nada. Então imagina, é puxado uma pessoa sozinha, sabe? E a aula não é assim, eu chegar aqui, falar uma hora e acabou. Sabe? Eu tenho muito temor a Deus. Então eu oro a Deus, peço o direcionamento de Deus. Não é assim, sabe? Então, o crente, né? Ele precisa ter noção, né, dessas coisas.
Ele precisa ter noção disso. É muito crente se achando muito evoluído, gente. Mas eu vou te dizer uma coisa. A virtude do crente é a humildade. Gente, ser crente é você entender que você não é nada. Ser crente é você entender que você não merecia. Ser crente é você entender que você recebeu algo que não era para ser seu. Ser crente é isso, não é se achar melhor que os outros, não é se achar mais sabido, não é se achar mais puro, não é se achar mais santo, né? Primeiro que a nossa vitória não eu não sou santa, né? O santo agora é lutar contra o pecado. Então, por eu lutar todo dia contra aquilo que Deus não se agrada, isso vai me tornando santa, porque eu escolhi a Deus. Entre o pecado e Deus, eu escolho a Deus, né? Entre aquilo que me dá prazer, mas me afasta de Deus, eu escolho a Deus. Isso é ser santo. Não é que você não tem pecados, não é que coisas ruins não vão aparecer. E às vezes você cai, pode ser que a gente caia, ninguém é perfeito. E a palavra de Deus diz, Jesus Cristo falou, não há um pecado que Deus não perdoe, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Mas se você pecou em qualquer outra coisa, Deus te aceita de novo, Deus te recebe de novo. Não porque você mereça, mas porque Deus é bom e misericordioso, né? Então, infelizmente, o crente tem que sair do pedestal, sabe? E outra coisa que a gente tem que entender, gente. Aqui é uma igreja de Cristo. Sabe, quando Deus olha lá do céu aqui para a terra, ele enxerga um Cristo. Sabe o que significa cristão? É um cristinho, um Cristo pequenininho, um cristãozinho, né? Então, a palavra de Deus diz isso. Quando eu tô com Cristo, Jesus Cristo vem e me veste dele. É como se eu colocasse uma fantasia, né? Eu vou colocar uma fantasia de pica-pau. Então, quem olhar para mim vai ver o quê? Um pica-pau. E é isso, a palavra de Deus diz isso, que eu sou vestida de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, ele vê o quê? Cristo. Quando ele olha para mim, né? Então, é nesse sentido, sabe? Amém, Duda? Pode falar assim. Eu tô vendo aqui que tem gente que tá mandando mensagem no Meet. A Duda pediu para falar alguma coisa. Eu vou falar para Duda falar. Amém, Maria Oliveira. Falta muito conhecimento. É isso que eu ia falar, Cláudia Oliveira. Agora eu tô lembrando. Falta conhecimento, gente. Infelizmente, sabe? Falta discernimento, falta conhecimento. Muita gente conhece a Deus por causa de louvores. Tem muita gente conhecendo a Deus por louvores. Você pergunta para a pessoa alguma coisa sobre Deus, ela vai te falar tudo que está em louvores. Mas ela não sabe realmente o que diz a palavra. É muito difícil. Muito difícil. Eu tô lendo aqui também uma mensagem no Instagram. Tem uma pessoa falando que realmente era assim. Ela ia na igreja, se sentia vazia. Aí lá na hora se enchia, saía da igreja cheia. Aí depois na primeira coisa que dava, a primeira questão que dava, o vazio voltava. E é isso, gente. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu para que a gente tenha ele todos os dias, para que a gente se alimente da palavra todos os dias, para que a gente tenha sede dele todos os dias e não só os domingos, né? Então, Duda, eu vou liberar para você falar, tá? Você falou que quer falar algo rapidinho sobre isso. Eu vou liberar para você falar. Amém. Eu liberei aqui para você falar, Duda. Pode falar. Eu até tirei o fone para todo mundo ouvir. Tá bom, vai ser rapidinho. É que assim, pode ficar à vontade. Você tá falando aí sobre a questão do cristão não ter paciência. Alguns dias atrás, Ana, eu tava desse jeito, sabe? Um crente que se estressa por mínimo, um cabelo me estressava, mínimas coisas me estressavam. Aí eu vi um vídeo de uma pregadora falando assim que o crente que não ora, ele é um crente estressado com tudo. E eu percebi que eu não estava realmente orando. Eu orava quando acordava, quando dormia, quando acordava, quando dormia. Não estava orando durante o dia e meio que não estava lendo a Bíblia durante o dia também não. Aí eu comecei mais a orar e falei, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento, tira esse estresse de mim, não é do seu agrado. Aí, hoje em dia, agora, isso não tem muito tempo, mas agora em dia, eu já não me estresso, sabe? Um estresse normal, realmente. Aí depois passa, não fico aquele estresse total, extremo. E quando você tá igual você fala, aí eu senti de falar isso aqui, porque tem alguém também que tá nesse mesmo estado que eu tava, né?
eu ficava ao extremo, qualquer coisinha me irritava, mínima coisa me irritava, qualquer palavra me irritava, dava pra pegar uma e passar de uma mão pra outra, como dizem aqui onde é que eu moro. Aí hoje em dia Deus me libertou, graças a Deus. É só isso. É porque eu senti de falar, né? Porque tem alguém que tá no mesmo estado que eu estava, num estresse total. Amém, amém, glória a Deus. Eu arrumei um jeito aqui, no último segundo eu arrumei um jeito de aumentar o volume da sua voz. Nossa, no último instante eu lembrei que eu tenho a caixa de som aqui e eu consegui pôr. Agora eu já sei, da próxima vez quando tiver algum testemunho, alguma coisa, eu já sei. Eu tenho que colocar na caixa de som. Aumentou o volume da voz ali na caixa de som, mas eu descobri só agora. Oi, Íria! Ah, tá. Oi, Íria! Liberei, obrigada, viu? Amém, amém, amém. Então, gente, desculpa essa introdução aí, tá? A Duda, ela pediu para falar aqui, né? Ficou bem baixinho o som. E eu descobri no último instante que eu tenho uma caixa de som, essa daqui, um alto-falante. Aí eu lembrei desse alto-falante no último minuto, aí deu pra ouvir só alto finalzinho. Mas amém, amém. Agora da próxima vez eu já sei que eu tenho um alto-falante e dá certo isso. Eu fui fazer um teste aqui e funcionou. Mas amém. Obrigada, Duda, por compartilhar conosco. Então a Duda falou que realmente ela era assim, meio sem paciência, né? E é isso, gente. É impossível você ter o Espírito Santo dentro de você e não ter o fruto, né? E o fruto é tudo isso. Você não pode ter um fruto e não ter o outro, né? Um crente que sai no outro no braço, isso daí não é um crente que tem o fruto do Espírito Santo, não, né? Então, gente, era isso. Eu queria fazer esse desabafo, que realmente eu fiquei um pouco, sabe? Indignada, né? Eu orei a Deus, é claro. Eu falei, Deus, porque eu não bato boca, gente. Chega a cada absurdo em mim que vocês não fazem ideia. O que tem de gente querendo parar, sabe? Me querendo fazer parar. Já aconteceu muito. Já teve gente me mandando mensagem. Era crente, o pior que era crente. Me mandando calar a boca. Me mandou áudio, mensagem, me mandando calar a boca. Que mulher não prega, sabe? Uns absurdos, assim, né? E eu não respondo, né? Porque crente é isso, gente. Crente tem que ter sabedoria para se calar até quando ele tá certo. E isso é ser crente, gente. Isso é ser cristão. É isso que Jesus Cristo fala, dê a outra face. É isso. Não é que alguém vai me bater no rosto e eu vou dar a outra face. Mas é isso. É você estar certo, né? Mas você evitar falar alguma coisa porque vai criar uma briga. Isso é ser crente, né? Então, quantas pessoas ficam mandando mensagem, nossa, desaforada, gente, é um absurdo, né? E até pessoas próximas a mim, viu? E próximas da igreja, né? Então, que mandam coisas assim, e eu não respondo, e eu não vou responder, porque eu não preciso provar nada pra ninguém, né? Por quê? Porque eu sei quem eu sou pra Deus. E eu sei quem Deus é pra mim. E é essa questão que eu tanto falo, sabe? Porque o meu intuito aqui, nesse estudo, nesse projeto, né? Não é só falar sobre salvação e arrependimento. Para você se arrepender hoje, falar que aceita Cristo hoje e durante a semana ficar vazio de novo e se esquecer. Não, é fazer você realmente entender, né? Toda a história, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, né? O quanto que Deus fez por nós, né? Realmente amar a Deus, sentir esse amor realmente completo. Não é amar só nos domingos a Deus, mas é amar todo dia, né? É entender, né, que é prazeroso, né, estar na presença de Deus. É prazeroso ouvir a palavra dele. É prazeroso ler a Bíblia, né? É entender isso, né? Porque às vezes a gente acha tão cansativo, né? Mas não é. É prazeroso. Amém. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre Josué 12. Eu vou fazer uma oração agora, tá? E a gente vai começar o estudo do dia, tá bom, gente? Amém. Eu creio que o que foi dito aqui agora vai influenciar, vai repercutir na vida de alguém, vai ajudar alguém, né? Então, amém, né? Porque eu sou muito guiada pelo Espírito Santo e eu senti, né? Amém, vontade de falar sobre isso, né? Então, amém, gente. Eu creio, né? Amém, que isso vai ser bom, vai edificar, né? Então, amém, não foi em vão, né? A gente ter mudado o início da nossa aula aí para ter falado sobre esse tema, tá bom? Amém, amém. Deixa eu ver o que a Marileide escreveu. Amém, Marileide. Ah, que bom. Marileide está falando que a melhor escolha dela foi estar aqui com a gente, aprendendo sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz, viu?
Eu até contei hoje, antes de começar a aula, sobre um testemunho, né? Porque, gente, às vezes não é fácil, sabe? A luta espiritual é muito grande, né? E às vezes eu me sinto mesmo com um fardo grande, sabe? Eu tava até falando isso no Meet antes de iniciar a aula, que hoje são mais de 16 mil pessoas que acompanham, fora as que eu não sei, né? Que ficam enviando um pro outro, né? E assim, eu sou muito disponível, né? Dentro do meu tempo, né? Então tem pessoas, por exemplo, que me ligam e querem se suicidar, né? Já aconteceu isso umas 3, 4 vezes. E eu converso com essas pessoas, e glória a Deus, sabe? Elas não fizeram isso, e elas estão firmes aqui estudando, sabe? Então, tem pessoas que saíram, sabe, de religiões, assim, pagãs, sabe, de demônios, assim, e hoje estão aqui nessa obra, sabe, e eram pessoas, assim, à frente da religião pagã, né? Então, você vê que a carga espiritual é muito forte, né? É muito grande, né? E eu tava falando sobre isso, porque, assim, eu tenho passado grandes lutas, grandes mesmo. Eu já falei, né, sobre essa condição que eu trato no Hospital das Clínicas, que eu não tenho parte do pulmão, né? E apareceram outras condições, e eu tô passando em 5 especialistas lá no Hospital das Clínicas, né? Apareceram mais coisas. Mas eu sei que isso tudo é um grande embate espiritual, sabe? Eu sei que é isso, né? Porque graças a Deus vidas têm sido alcançadas, né? E eu tive essa certeza, né? Na semana passada, acho que foi na semana passada, eu recebi um testemunho maravilhoso, sabe? E eu chorei, porque era tudo que eu precisava ouvir, gente, porque eu tenho passado por tantos problemas, não sei se vocês sabem, mas eu já perdi 4 filhos, e eu descobri uma alteração genética séria, eu tô tendo que tratar, então eu tô passando com 5 especialidades num hospital de referência da América Latina, então não é qualquer coisa, é coisa séria, eu tô passando por coisa séria. Mas maior é aquele que conosco está, né? Deus, eu sei que é o sabedor de todas as coisas, o melhor juiz, né? E ele tá à frente de tudo, e eu sei que os pensamentos dele ao meu respeito são pensamentos bons, de paz, né? Não são pensamentos de me causar dor nem sofrimento. Então eu sei disso, amém. Mas não é fácil, gente, sabe? É difícil, é uma carga espiritual muito forte, né? Muito grande, né? E essa pessoa veio me falar o testemunho dela, eu fiquei tão feliz, gente, porque nessas horas onde alguém chega e conta, sabe, o seu testemunho de vida, sabe, ou que acontece igual aconteceu aquele dia que entrou, né, aquela pessoa que ela xingou horrores a Deus e depois ela falou, me deixa assistir a aula, sabe, isso faz tudo valer a pena, né? Então essa pessoa, ela veio me contar, né, ela falou que ela descobriu um câncer, né, eu nem pedi autorização para falar sobre o caso dela, mas eu vou falar por cima, gente. Nada é igual a pessoa que conta sobre o próprio milagre dela, né? Então eu vou contar por cima, assim, rapidamente, só para vocês verem. E ela falou que descobriu um câncer e ela estava internada em tratamento, né? E ela falou que queria muito ler a Bíblia, queria muito buscar a Deus. Ela estava afastada e queria muito buscar a Deus. Só que ela não conseguia, ela não tinha condições físicas, ela estava muito cansada por causa do tratamento, né? E ela falou que descobriu esse projeto, né? Aí ela falou que no hospital, ela falou, você não tem ideia de como foi importante para mim, para eu ter passado aquele tempo do hospital com você. E ela falou que ficava ouvindo, né? E nessa época, quando ela descobriu o projeto, era 2021, eram só 3 aulas por semana. E ela falou então que ela ouvia a aula, né? E ela ficava repetindo a aula, porque era muito bom para ela, muito prazeroso, né? Amém. E, gente, foi tão bom pra mim ouvir isso, sabe? E ela falou depois que ela tinha que passar por uma cirurgia, né? Vou dar uma resumida. Passar por uma cirurgia, né? Ali por conta do câncer, tirar um tumor. E quando ela foi pra a cirurgia, perceberam uma cicatriz no lugar da cirurgia. E os médicos falaram, mas o que você fez? Né? Você foi em algum lugar operar? E ela falou que não. Ela falou, foi meu Deus, né? Ela falou isso ainda. Aí falou que a médica falou, não vou te operar. Tá aqui, você foi operada já, não vou operar, né? Então, gente, e a médica falou assim pra ela ainda, falou assim, olha, e ela ficava falando, foi meu Deus, Deus me curou. E a médica riu e falou pra ela, olha, eu não sei o que você tá fazendo, eu não sei o que é isso, mas continua.
Continua porque tá dando certo. E ela falou isso pra mim, gente. Eu fiquei muito emocionada, sabe? Assim, ela falando é outra coisa, sabe? Eu tô falando aqui. É que só sabe falar verdadeiramente quem viveu, né? Eu tô contando o que ela me contou. Mas, gente, eu fiquei muito impactada. Eu chorei muito, porque era um dia que eu precisava ouvir, sabe? E eu chorei muito. E ela falou: olha, sua vida é muito importante pra mim. Ela começou a falar isso, sabe? Ela falou: ó, sua vida é muito importante pra mim. Ela falou pra você entender o nível de admiração que eu tenho de você. Hoje, a minha história, igrejas me chamam pra pregar por conta da minha história. E ela falou: e você faz parte da minha história, porque eu ouvia você pregando sobre a palavra. E ela falou: para você entender o nível de admiração que eu tenho de você, eu falo, eu quero pregar igual ela. Eu quero começar a pregar igual ela, né? E ela fica falando assim. E, gente, eu comecei a chorar, porque eu tava me sentindo tão mal, sabe? Eu tava me sentindo tão triste, né? E eu parei pra pensar, falei: Senhor, obrigada, né? Porque nessas horas você vê o quão importante você é, sabe? Às vezes a gente acha que a gente não tem importância nenhuma, que a gente não vale nada. E aparecem pessoas pra dizer isso pra gente, né? Mas a questão é isso. Quando você entende verdadeiramente quem você é diante de Deus, você não vai ser confundido com essas pessoas que vão vir apontar coisas contrárias sobre você. Então, o mundo pode vir falar o que quiser sobre você, mas quando você conhece a sua identidade em Deus e em Cristo, não importa o que os outros vão dizer, né? Não importa o que os outros vão falar, né? E amém. Então, gente, deixa eu começar a aula, tá bom? Deixa eu falar. Amém, Edna. Paz. Edna, você quer falar alguma coisa? Edna, você liberou o microfone? Você quer falar alguma coisa? Não? Então, amém. Gente, eu vou fazer a oração. Então, eu vou fazer a oração, tá? Eu vou começar a aula hoje, que hoje, nossa, eu falei bastante. Mas amém. Oi, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom? Como é seu nome? Oi, Júlio César. Só um instante, por favor, que eu vou aumentar aqui o volume para todo mundo ouvir. Peraí, só um instante. Tá, ok. Oi, Júlio César que tá falando. Oi, amém. Pode falar. Deus abençoe. Amém. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, por estar participando dessa live, desse trabalho bonito aí, né? Amém. Eu vi no Facebook e rapidamente eu me inscrevi, né? E hoje, graças a Deus, estou participando e estava ouvindo um pouco do seu testemunho e o testemunho da moça, né? A senhora falou o nome, me esqueci aqui. Então, o que acontece? A senhora estava falando a questão de enfermidade, né? De uma enfermidade que abala a nossa estrutura, né? Que debilita o nosso corpo. E tem uma amiga minha de trabalho, eu estou louco para encontrar com ela, é que ela fica enferma, de vez em quando o que acontece? O diabetes dela sobe muito e eu conversando com ela, ela falou assim que ela teve uma falência dos pâncreas. Os pâncreas dela parou de funcionar. Ela está com aproximadamente 24 anos, desde os 16 anos. E eu estou querendo encontrar com ela agora, porque eu vi um pastor, né, na verdade, ele falando que quando você... ele deu um exemplo assim de Moisés. Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus. Aí, quando Deus encaminhou ele para ir para aquele povo lá, o povo hebreu, aí ele pegou e falou assim: mas quem que você é? Como que é seu nome? Quem é o senhor? Aí ele diz somente: eu sou. Né? Não foi isso aí? Amém. Ele diz para o povo que eu sou. Que na tradução aparece que de hebraico para português seria assim: eu serei o que serei. Que é para toda a eternidade. Eu serei o que serei. Ou eu sou o que sou. Né? Para nós aqui. Então, esse pastor ele falou uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando Jesus falou que eu sou, ele é tudo. Eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele falou assim: quando você estiver com a enfermidade, vamos supor que, no caso da moça, no pâncreas, né? E eu estou querendo encontrar ela para falar para ela. Hoje eu não pude ver ela não apareceu hoje. Que quando você está enfermo, você coloca em cima da enfermidade, tá? A mão, e diz, porque ele falou assim: eu sou, ele deixou essa palavra para a gente. E dando a explicação de que o mundo foi feito através da palavra, né? Tudo que existe foi feito através da palavra da boca de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos centelhas divina dentro de nós.
centelha divina. E aí, a nossa palavra também tem poder, né? Só que a nossa palavra tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente abrir a boca para o bem, vai acontecer coisas boas. Para o mal, mal. Aí, só um momentinho. Aí, ele falou assim, para a gente colocar a mão em cima da enfermidade e dizer assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida do meu pâncreas. Se for no fígado, eu sou a ressurreição e a vida do meu fígado. Eu sou a cura do meu corpo. Então, a palavra de poder lançada contra você, a favor de você mesmo, né? Seria ótimo isso aí, né? Porque vai acionar a fé e você está proferindo palavras de poder, né? Eu sou. Então, essa palavra eu sou tem muito poder e envolve muito, assim, juntando com a fé, ele vai funcionar, com certeza. Eu creio nisso aí. Amém, amém, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo assim? Dá para ouvir assim? Eu não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Agora dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Dá, agora sim. Amém, amém, glória a Deus, verdade, amém, amém. É tão complicado, né? Porque eu acho que os crentes estão tão mal preparados, né? Para essa abordagem assim, sabe? Com relação à saúde mesmo, física, saúde mental, sabe? Eu acho que os crentes estão tão mal preparados para isso, que eu vi uma reportagem há pouco tempo que tem aumentado e muito o número de pastores que têm se matado, que têm se suicidado, né? Por quê? Porque eles têm problema para chegar e falar, por exemplo, que estão lutando contra uma depressão, né? Que estão com determinada doença, né? Porque há uma força muito maior, assim, sabe? Dos membros, das pessoas ficam julgando, né? E mostrou isso, que tá tendo um nível muito alto, né, de suicídios, tal, né, por conta disso. E é triste, né, infelizmente é muito triste, porque isso é falta de entendimento, né, falta de entendimento realmente, né, tudo há um tempo, há um propósito, né, Deus é claro que Ele cura, né, tudo, né? Mas há um tempo, né, para todas as coisas, né? E também muito ali a questão da fé, né? Porque assim, hoje, na época de Cristo, né? Na época de Cristo e até Cristo, né? Deus se revelava por meio dos sinais, né? Então, Deus se revelava por meio dos sinais, prodígios, tal, né? Então, hoje ele já não precisa mais se revelar assim, né? Mas a palavra de Deus nos dá a cura, né? A gente tem em Deus a cura. Só que eis a questão, né? Assim, há um processo também. Às vezes, uma coisa que é garantida é que a cura não vai nos vencer, né? Mas há um processo. Às vezes Deus pode curar na hora? Pode. Às vezes pode curar depois? Pode, né? Então, é tudo um processo de Deus. Mas, sabe, a palavra de Deus diz que a gente tem que se reunir em congregação para que a gente não desanime, né? Fala que o propósito da congregação é não desanimar, né? Então, a gente deveria se reunir no domingo, né? Ou seja lá que for o dia que for. A gente deveria se reunir para quê? Para que a gente não desanime. Então, um devia apoiar o outro. Esse era o propósito, né? A gente se congregaria fazendo um culto a Deus, adorando a Deus, e um fortalecendo o outro, né? Um animando o outro. O outro tá doente, anima aquele que tá doente, começa a orar por ele, né? Um tá em depressão, anima ele, começa a orar por ele, né? Então, esse era o propósito, né? Esse é o propósito segundo a Bíblia, né? Mas, infelizmente, a gente não tem visto isso, né? E a gente vê um pensamento errado, né? Dentro mesmo do próprio templo, né, religioso, que há realmente um preconceito com relação à doença, né? Um preconceito com relação a alguém estar em enfermidade ali, né? Então, a gente, infelizmente, vê muito isso, né? Não tem a ver com o que o irmão acabou de falar, mas eu acabei falando sobre isso, porque eu vi essa reportagem e chamou muita atenção, que tem muitas pessoas, pastores, obreiros, sabe? Pessoas da igreja, assim, que eles têm se suicidado. E é por conta disso, porque eles não têm com quem falar, sabe? Eles não têm como se abrir. Porque você chega num prédio religioso e você não encontra acolhimento, né? Então, se você falar alguma coisa, vão falar que você tá com Satanás. Tudo é Satanás, né? Eu até falei esses dias pra minha amiga, porque assim, o pagão,
quando ele não tem mais argumento, o que ele faz? Ele xinga, né, o outro. Então, o pagão, ele tá numa briga ali, não tem mais argumento para brigar, ele começa a ofender o outro. O que o cristão faz quando ele não tem mais argumento? Ele começa a falar que o outro tá com Satanás, que o outro tá com demônio, né? Não sei se vocês já repararam isso. Mas é bem isso que acontece, né? E, infelizmente, é o quê? É falta de sabedoria, gente. É falta de sabedoria, porque, na verdade, um tinha que acolher o outro, um tinha que ajudar o outro, né? E não apontar e não acusar. Mas, infelizmente, é o que tem acontecido, né? Infelizmente. Amém. Obrigada, viu? Ele falou, acho que é Paulo o nome dele, né? Obrigada, viu, por compartilhar conosco, Paulo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Gente, eu vou dar início, então, à aula hoje, tá bom? Hoje eu demorei bastante. A gente tá 1 hora só conversando, mas é bom também, né, a gente conversar. Eu gostei dessa conversa aqui, viu? Vou ver até um dia pra gente só conversar. Eu achei interessante, né? Cada um conta o seu testemunho e vai conversando, eu achei muito legal. Então, eu vou fazer uma oração e a gente começa o estudo de Josué, capítulo 12, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos no seu santo nome, diante da tua presença, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Venha falar conosco, meu Deus. Se revele para nós, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor se revele para nós por meio da tua palavra, Pai. Que o Senhor, meu Deus, torne clara a sua palavra aos nossos ouvidos, meu Deus. Abençoa os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, para que venhamos ter sensibilidade, meu Deus, para compreender a tua verdade, meu Deus, para receber a tua verdade e sermos libertos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, coloca no meu falar, Pai, no meu falar um tempero irresistível e apaixonante, Senhor, para que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos proteja de todo mal, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, agora, o que acontece no versículo 1, Josué 12? A gente lembra que no Josué 11, a gente falou que passou 5 anos, né? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai ver que Josué tá velho. Deus vai falar isso. Josué, você já tá muito velho. Tá chegando sua hora, né? Então, você não vai mais conquistar a terra. Já parou. O que você conquistou, né? Então, já tá muito velho e falta muita terra ainda, né? Mas vai ficar para os demais conquistarem, né? Mas você já tá muito velho e é chegado sua hora, você já vai morrer, né? A gente vai ver isso no próximo capítulo. Então, o que foi que Josué conquistou? Ele conquistou todo o meio de Canaã. Eu fiz até um mapinha, eu vou mostrar na aula de amanhã. Ele conquistou todo o meio de Canaã. A parte do norte de Canaã tá faltando conquistar. E a parte do sul também. Gente, falta muita terra. Falta praticamente, assim, Josué conquistou o meio. O meio que Josué conquistou, falta quase o dobro conquistar ainda do que ele conquistou. Então, falta muita coisa. Eu fiz um mapinha, falta muita coisa, então. Então, se ele parece que Josué conquistou 1/3 da terra só, sabe? Falta muita terra. E Deus vai falar isso. Deus vai falar, Josué, você já tá velho, você já tá pra morrer, já vai morrer, e falta muita terra ainda pra conquistar, né? Você conquistou só 1/3 da terra, falta muito ainda, né? Então, faz o seguinte. Agora, sorteia essa terra aí que vocês já conquistaram. Faz o sorteio aí, né, da terra, né, faz o sorteio da terra da promessa aí, porque não vai dar tempo de conquistar tudo não, porque você já tá para morrer, né, é isso que Deus vai falar. Não vai dar tempo de conquistar tudo não, então faz o seguinte, o seu último ato, né, vai ser o quê? Você sortear. Você vai participar ali, vai fazer o sorteio, né? Eu vou indicar, claro, Deus falando, né? Eu vou indicar ali onde cada tribo vai ficar, mas você vai fazer o sorteio agora, porque já é chegada a sua hora. Então, acabou a conquista de Josué. A gente não vai ver mais Josué conquistando nada. Conquistou até o capítulo 11, né? A gente vai ver na aula de amanhã o que foi que ele conquistou e o quanto ainda falta, né? Então, o que acontece? Agora, a gente vai ver no capítulo que vem que Josué já tá com 110 anos, né? Eu consegui fazer o cálculo, aí eu vou mostrar para vocês amanhã como foi que eu fiz, foi pela palavra mesmo, pela Bíblia, né? Amém. E eu consegui ver que ele tem 110 anos agora, né? E ele vai morrer, já tá para ele morrer, né? Então ele ficou 5 anos lutando. Esses 5 anos foi o quê? De 105 até 110 anos, né? Então agora ele vai morrer com 110 anos, ele vai sortear os locais onde cada tribo vai ficar. Porém, ele vai morrer antes que as tribos tomem posse dos lugares que foram sorteados. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai fazer o sorteio, vai falar que Judá vai ficar em tal lugar, Naftali em tal lugar, vai começar a falar em que terra vai ficar cada tribo. E o que acontece? Eles estão em Gilgal.
A gente lembra que eles estavam acampados em Gilgal. Então agora cada tribo vai ter que ir para a sua terra. Então cada tribo vai ter que ir para o seu lugar. Mas Josué já vai ter morrido. Quando cada tribo for para sua terra, Josué já vai ter morrido. A gente vai ver isso. A primeira tribo que vai para sua terra, que vai tomar posse da terra, vai ser Judá. Né? A gente vai ver isso. Qual que vai ser o problema? Josué morreu. E o povo vai errar. Por quê? Porque quando eles forem conquistar as terras, quando eles forem conquistar pela segunda vez, né, na verdade, quando eles forem tomar posse, vai ter gente lá de novo. Porque passou 5 anos, gente, né? Dessas guerras todas, passaram-se 5 anos. Então, as terras foram invadidas novamente, né? Pelos cananeus, pelos amorreus, pelos ferezeus, foram tudo invadidas de novo. Então, quando o povo for tomar posse da terra, e Josué já morreu, vai ter gente lá na terra. E o que essas tribos vão fazer? Vão deixar o povo lá na terra. E isso não vai agradar a Deus. Eles vão deixar sabendo, né? Não é igual o Gibeão que enganou. Não, eles vão deixar sabendo que o povo, né, merecia morrer, mas vai continuar lá. E Deus não vai se agradar disso, a gente vai entender, tá? Então é importante eu falar isso para vocês entenderem. Porque assim, depois a gente vai ver Judá indo para tomar posse da sua terra. Judá vai ser a primeira tribo que vai tomar. Então, quando Judá for tomar posse da sua terra, ele vai deixar a gente lá. Por exemplo, gente lá viva. Aí a gente poderia pensar, nossa, mas Josué era um homem tão, né, Caxias, tão obediente a Deus, e como que ele deixou gente lá, né? Não, Josué tinha morrido, né? Então a gente vai ver isso, tá? Em Juízes 1, que Josué tinha morrido. Quando a primeira tribo toma posse da terra, Josué já estava morto. Então o que acontece aqui? Deus vai falar no capítulo 13, Josué já conquistou metade de Canaã ali, ou o território do meio de Canaã, né? E Deus vai falar, Josué, você já tá muito velho, você vai morrer, então não dá mais tempo de você conquistar nada, porque você já tá indo embora. Então o que você tem que fazer é só distribuir as terras. Distribui as terras, depois cada um vai atrás da sua terra, né? E é isso que Josué vai fazer. Mas antes de Josué começar a fazer isso, que a gente vai ver no capítulo 13, distribuir as terras, no capítulo 12, né, vai fechar ali com as conquistas de Josué. Né, vai fechar de uma forma nobre ali, falando tudo que Josué conquistou. Não foi pouca coisa não, né? Josué conquistou muita coisa, né? Aí diz assim, né? Tem uma passagem de um livro que eu achei muito interessante, gente. É um livro em inglês, né? É claro que tem a tradução. Aqui, eu peguei a tradução, que eu não sei falar inglês muito, não. Então, eu peguei a tradução aqui. É bem interessante esse livro, né? Diz assim, eu vou deixar depois o nome do livro e a página aqui no vídeo, tá? Diz assim, é muito legal, diz assim, nunca houve uma guerra maior por uma causa maior. A Batalha de Waterloo decidiu o destino da Europa, mas esta série de disputas na longínqua Canaã decidiu o destino do mundo. Né? Que extraordinário. E é verdade, né? Porque a obediência deles acabou decidindo o destino do mundo, né? Porque veio o Messias e decidiu o destino do mundo inteiro, né? Messias. Então, no versículo 1 diz assim, a paz, Raquel, amém. Então, diz assim no versículo 1, são estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Agora vai falar sobre o território conquistado por Moisés. Então tá falando sobre o território do outro lado do Jordão, não é do lado de Canaã. Tá falando sobre o lado leste, tá? Então vai falar sobre aquele território que já foi conquistado, que a gente estudou aonde? Em Números 21 e Deuteronômio 2 e 3, que são o quê? As lutas que tiveram contra Seom e Og, né? Que Moisés estava à frente lá do outro lado do Jordão, né? Então agora Josué vai falar sobre essas lutas, tá bom? Então eu vou falar por cima porque a gente já estudou. Então agora no versículo 2 ele vai começar a falar quais reis foram derrotados por Moisés. E depois ele vai vir falando todos os reis que foram derrotados na vigência do mandato dele, né? Na vigência ali da autoridade dele. Então no versículo 2 ele começa a falar dos reis derrotados por Moisés. Ele diz Seom, né? Seom era o rei dos amorreus e ele habitava lá em Esbom, né? E ele dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Eu vou mandar hoje um mapinha
tá? Agora, quando eu for enviar o link da aula e o áudio, eu vou mandar um mapinha onde vocês vão conseguir ver todo esse trajeto aqui que tá falando, tá bom? Todo esse limite territorial, vocês vão conseguir ver nesse mapinha que eu vou mandar, tá? Dessa terra do leste, né? Dessa terra que Moisés conquistou, tá bom? Então, no versículo 2 diz isso, né? Diz Seom, rei dos amorreus, que habitava a Pazan, amém. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. O que Josué vai começar a falar? Vai começar a descrever a terra conquistada por Moisés do outro lado do Jordão, que é a terra que foi para Ruben, para Gade e para a meia tribo de Manassés, né? Então, essa terra que foi distribuída para essas 2 tribos e meia, agora Josué vai começar a descrever para a gente qual o limite territorial, tá? Então, no versículo 3 continua. Eu vou mandar depois um mapinha, tá? Porque não tem jeito. Limite territorial, geografia, é melhor ver no mapa mesmo, né? Eu vou mandar um mapinha quando eu mandar a aula. Aí diz assim no versículo 3. Desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, né? Para o oriente, pelo caminho de Beter-Gesimote, né? E desde o sul abaixo de Asdote e Pisga. Tudo isso a gente vai localizar no mapinha que eu vou mandar lá, tá bom? Que é o território que vai para essas 2 tribos e meia. Aí no versículo 4 continua. Moisés também conquistou as terras de Og, né? A gente viu isso também. Og era o que? Era o gigante. Né? Lembra que a gente até falou que a cama dele era mais de 4 metros, né? Então, agora vai falar sobre as terras de Og. Falou sobre as terras de Seom. Agora vai falar sobre as terras de Og que Moisés conquistou. Então, fala, Og era rei de Bassã, né? E ele havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, né? Então, Refaíns, né? Era uma tribo de gigantes, né? Então, a gente lembra que Og era um gigante, né? Então, é isso que está falando. Então, Og foi um dos que sobrou ali do gigante do outro lado do Rio Jordão. E foi conquistado por Moisés esse território, né? Então, e até onde, né? Então, esse rei Og, ele habitava em Astarote e em Edrei, né? E ele dominava, né, no Monte Hermon, em Salca e em toda Bassã, né? Até o limite dos Jesuritas e dos Macatitas, né? E dos Macatitas e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Aqui, ó, tem aqui o território deles. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho. Essa parte aqui, ó, amarela até essa roxa. Ó, essa roxa era todo o território que era de Og. E essa parte laranja era todo o território que era de Seom. E que é o que eu vou mandar para vocês depois. Deixa eu mostrar aqui. Acho que dá para ver. Deixa eu vir um pouco mais longe. Ó, tô mostrando no Meet agora, gente. Essa parte roxa aqui, ó, era a parte dominada por Og, tá? Que eu vou mandar depois um mapinha para vocês. E essa parte aqui, laranja, era a parte dominada por Seom, tá? Então, era a parte dominada ali por Seom. Aí fala que até o Vale Hernon ali, né? Então, aqui, esse território de baixo é o território de Moab, né? A gente já tinha visto. Então, esse é todo o território de Seom, né? Esse território laranja aqui é o território de Seom. E esse território roxo aqui é o território de Og, né? Que eu vou mandar depois um mapinha para vocês verem com calma, tá bom? Então, diz aqui, e dominava no Monte Hermon, né? Que tem aqui no mapinha, né? Ele dominava desde o Monte Hermon, em Salca e em toda Bassã, até o limite dos Jesuritas e dos Macatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão para 2 tribos e meia. Quais? Ruben, Gade e Manassés, né? Então, a gente vai ver depois como foi feita a distribuição, porque aqui nesse mapinha que eu tô, só mostra qual que é o território, né? Então, esse território laranja é o território de Seom e esse território roxo é o território de Og, né? Que vai ser distribuído entre quem? Entre Ruben, entre Gade e entre meia tribo de Manassés.
A gente estudou isso aonde? Essas conquistas, né? Essa derrota de Seom e de Og. Em Números 32 e Deuteronômio 3, tá bom? Mentira, a gente não estudou isso não. A gente estudou que Moisés falou que ia dar, tá? Eu me equivoquei aqui. Então, a gente estudou em Números 32 e Deuteronômio 3 que Moisés falou que essa terra conquistada do outro lado do Jordão, né? Ficaria para Ruben, Gad, meia tribo de Manassés. Foi isso que a gente estudou em Números 32 e Deuteronômio 3. No início da aula eu falei onde foi que a gente viu a conquista, né, de Seom e de Og, tá? Então agora no versículo 7 vai começar a falar sobre as conquistas de Josué, né? Então já encerrou a conquista de Moisés, né? A conquista de Moisés foram esses 2 territórios aqui, né? Seom e Og, né? E Josué conquistou o quê? Esse meio aqui, gente. Ele conquistou só esse meio, Josué. Só isso daqui, foi pouca coisa. Ainda falta conquistar tudo isso aqui e tudo isso aqui. Toda essa parte verde é a terra prometida. Toda essa parte verde. Todinha. Então faltou muita coisa. Josué conquistou só esse trechinho aqui, ó. Bem pequenininho. Então, no versículo 7 começa a falar, parece que é pequenininho, mas a gente vai ver que foram muitos reis derrotados. Aí no versículo 7 começa a falar das vitórias de Josué. Então diz, são estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram do outro lado do Jordão, né? Ali entre o Jordão e o mar ocidental. Então foi agora ali em Canaã, né? Quais foram os reis derrotados em Canaã? Então diz, né? Eles derrotaram ali do Jordão para o ocidente, né? Desde Baal-Gad, que vocês vão ver nesse mapinha quando eu mandar também, tá? Eu só tenho que arrumar ele porque eu tô tentando fazer a divisa aqui onde eles não conquistaram. Eu fiz aqui a caneta, mas não ficou muito legal não. Vou tentar dar uma arrumada depois. Mas aí eu mando para vocês essa outra parte depois que eu dar uma ajeitadinha, tá? Então aqui diz, né? Vocês vão ver nesse mapinha também. Quais territórios que ele conquistou, né? Josué? Desde Baal-Gad, no Vale do Líbano, né? O Vale do Líbano fica no norte. Então, ele conquistou desde Baal-Gad, ali no Vale do Norte, né? Então, ele veio vindo desde lá para descer, né? Não foi muita conquista, porque a gente vai ver que o Líbano ainda vai ter que ser conquistado, né? O que é o Líbano, né? O Líbano são as montanhas, né? Que estão ao norte de Israel. Quando Israel for ali... tomada, né, mais pra frente. A gente vai ver que o Líbano vai ficar ali nas montanhas ali do norte de Israel. E é isso, ele conquistou um pouquinho do Líbano, mas ele não chegou a conquistar o Líbano. A gente vai ver que na próxima aula que vai faltar conquistar as montanhas do Líbano e o Líbano. Ele ainda precisa ir lá pro Líbano, não foi. Então ele não subiu muito, né, ele ficou realmente ali no meio de Canaã. Então aqui continua, até o monte Halak, né, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. Então a gente vai falar logo mais também sobre as divisões, tá falando sobre o sorteio aqui, que ele sorteou as terras para as tribos, né? Então onde a gente viu essas guerras, né, desse local todo que está sendo falado aqui? No Josué 6 e no Josué 11, né? Então, no versículo 8 continua. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Então, isso foi o que ele ali conquistou, derrotou, né? Então, agora vai começar a falar quais reis foram derrotados desse período todo que ele tá falando, né? Desse local todo. Eles falaram muitos lugares aqui, foi falado muitos lugares, né? Então agora vai falar quais são os reis desses lugares, né? Que foi conquistado por Josué. Então a gente vai começar a lembrar da trajetória de Josué e do que ele conquistou, tá? Então a gente lembra Jericó, né? Jericó foi um rei ali que foi morto por Josué. Ai foi um rei que foi morto por Josué. Aqui vai falar a relação de todos os reis que foram mortos por Josué, não com o nome do rei, mas com o nome da cidade que o rei governava. Isso não quer dizer que a cidade foi tomada, porque a gente vai ver que tem reis aqui que foram derrotados, mas que a cidade não foi tomada, né? Ou se foi tomada, pode ter realmente acontecido aquilo que a gente já vai ver, né? Que depois houve uma invasão novamente, né? Pode ter sido isso também que aconteceu. Então, no versículo 9, continua. O rei de Jericó,
O de Ai, outro, né? Então, quais reis que ele matou, que ele derrotou, né? Josué. Então, começa a falar o rei de Jericó, que a gente já estudou em Josué 6, né? O rei de Ai, que a gente estudou em Josué 8, né? Qual rei mais? O rei de Jerusalém, que a gente estudou em Josué 10, né? O rei de Hebron, o rei de Jerusalém, a gente vai ver que Jerusalém, na verdade, vai ser conquistado depois por Davi, né? Mas Josué havia conquistado, né? Havia pelo menos derrotado o rei de Jerusalém ali, né? Pode ser até que Josué tinha conquistado Jerusalém, não sei não, porque como Josué vai morrer e depois as tribos vão tomar posse das terras, mas eles vão errar, né? Eles vão errar, vão errar com Deus ali e vão receber um castigo ali de Deus. Então pode ser realmente que eles não conseguiram mais tomar, né? Depois dessa invasão, que a gente vai ver que a maioria vai ser invadida de novo, né? Não vão ficar lá 5 anos parados, né? Eles vão invadir de novo o que havia sido conquistado pelos israelitas. Então Jerusalém, né, foi derrotado por Josué. O rei de Hebron foi derrotado por Josué, a gente estudou isso em Josué 10, né? Que foram aqueles 5 reis que foram contra Gibeão, né? Então eles foram derrotados por Josué. O rei Jarmute, da cidade de Jarmute, né? Também, né? E o rei de Laquis também, que também estavam junto com os 5 lá, né? Era um dos 5 lá que se juntaram contra Gibeão, a gente viu isso em Josué 10. Quais reis mais, né? O rei de Eglon, né? Que também estava entre os 5, né? E o rei de Gezer. Gezer nem estava no meio da história, mas ele foi lá para ajudar Laquis, né? E acabou morrendo também. Então, a gente viu isso em Josué 10. Aí, no versículo 13, fala sobre mais reis, né? O rei de Debir, né? O rei de Geder é outro, né? Então aqui a gente não vê qual que é essa conquista de Geder. Provavelmente está entre aqueles 5 anos que a gente estudou no capítulo 11, né? Então Geder a gente não consegue ver a conquista detalhada, né? Então deve estar naquele monte lá que se reuniu, a gente lembra na aula passada, contra Israel, né? Debir a gente viu em Josué 10, né? O rei de Horma a gente também não viu. O rei de Arad também a gente não viu. Devia estar entre aquele monte lá do capítulo 11, né? O rei de Libna, né? A gente viu no capítulo 10, né? E o rei de Adulão a gente não viu. Então devia estar entre aquele monte lá que se uniu no capítulo 11. Ah, então ele matou também quem? O rei de Maquedá. O rei de Maquedá a gente viu. Foi naquele capítulo que a gente falou sobre os 5 reis, né? Eles pararam matando os 5 reis em Maquedá, né? Depois foi e mataram a cidade de Maquedá também. A gente estudou isso em Josué 10. O rei de Betel, a gente não viu. Então deve estar em Josué 11, né? Porque até fala um pouquinho sobre Betel, mas não fala sobre rei, né? No capítulo que a gente estudou, Betel envia auxílio para Ai, né? A gente viu que eles mandaram auxílio, mas fala ali que só um rei foi morto, o rei de Ai, né? Não fala do rei de Betel. Então, provavelmente, depois que foi morto o rei de Betel, nessa união que teve aí, né? Desse monte em Josué capítulo 11. Aí a gente vê no versículo 17 mais reis que Josué matou. Josué matou muitos reis nesses 5 anos, né? Então, mais reis ainda. Versículo 17 diz que Josué matou o rei de Tapua e o rei de Hefer, né? Não tem escrito detalhado isso. Então, deve ser o quê? Um daqueles reis que se uniram no capítulo 11 para ir pelejar contra Israel, né? Então, no versículo 18, fala sobre mais 2 reis que foram mortos por Josué. O rei da cidade de Afeca e o rei da cidade de Lazaron, né? Também não fala sobre a morte desses reis, então provavelmente está entre aqueles que se uniram no capítulo 11. No versículo 19, então, continua, mais 2 reis que Josué matou. Madom e o rei de Hazor. Hazor a gente lembra, fala no capítulo 11 sobre Hazor, né? Que Hazor era o cabeça, né? Era a cidade capital ali, a gente vê isso no capítulo 11. E Madom também, tá ali entre o capítulo 11. O rei de Sinrom Meron e o rei de Aksaf também tá no capítulo 11 descrito, a gente estudou. O rei de Taanak e o rei de Megido, né? Não tá, mas deve estar ali, né? Presumido ali dentro daquela região toda que se uniu contra Israel. No capítulo 11 deve estar dentro daquela região ali, né? Então, o versículo 22 fala sobre mais 2 reis que foram mortos por Josué. O rei de Quedes, né? E o rei de Joquinão, né?
do Carmelo, Joquineão do Carmelo, o nome do lugar. Então, aqui também deve estar entre aqueles que não são mencionados no capítulo 11, mas que é mencionado uma região, né? De uma região até outra região. Eles devem estar entre esses, né? Então, no versículo 23, continua falando. Aqui também foi falado no capítulo 11, né? No capítulo 11 falou sobre uma região de Dor, né? Então, aqui tá falando que o rei de Dor morreu também, né? Então, ele morreu ali em Nafate Dor, né? Então, tá falando também que o rei de Goim morreu, né? Em Gilgal, né? Aqui tem uma informação importante. Que tá falando que o rei de Goim morreu em Gilgal. A gente lembra que Israel atravessou o Rio Jordão e ficou parado em Gilgal, né? A gente lembra isso. E onde é que ficava Gilgal, que era o acampamento de Israel? Ficava entre Jericó e o Rio Jordão, né? Então era bem pertinho ali do Rio Jordão. Ficava entre Jericó e o Rio Jordão, era Gilgal. Porém, lá não se chamava Gilgal. A gente viu isso, né? Lá não se chamava Gilgal, esse lugar. Esse lugar foi recebido esse nome de Gilgal, né, por conta do que Deus falou, né, que Deus tinha tirado a humilhação de Israel ali, né, e foi feita a circuncisão. Então recebeu o nome de Gilgal ali, aquele lugar, mas não se chamava Gilgal. O que acontece? No tempo de Abraão, quando a gente estudou Gênesis, e no tempo de Moisés, quando Moisés era vivo, tanto o livro de Gênesis quanto o livro de Deuteronômio, se eu não me engano é Deuteronômio, mas é Moisés que vai falar, fala sobre uma Gilgal. Então, existia uma cidade chamada Gilgal, que não era essa que estava o acampamento de Israel, era outra, né? Então, existia uma outra cidade Gilgal, que ficava, eu já vou mostrar para vocês na Bíblia onde diz isso, tá? Não é coisa da minha cabeça. Na Bíblia diz realmente que existia outra terra chamada Gilgal e diz até a localização dela. Então, não tem como ser esse Gilgal acampamento de Israel, tá? Então, diz assim na palavra de Deus, já vou falar onde a gente acha. Diz que existia uma Gilgal, que é a que Abraão fala e é a que Moisés fala, que ficava onde essa Gilgal? Em Siquém. Ficava em Siquém, de frente para o Monte Gerizim e para o Monte Ebal. Ou seja, ficava longe da localização da outra Gilgal, porque a outra Gilgal ficava aqui Jericó, aqui o Rio Jordão, e ela ficava entre Jericó e Rio Jordão. E Siquém é para cima, é subindo, não é? Então não tem nada a ver uma Gilgal com a outra, né? Então onde que a gente vê isso, né? Provavelmente essa Gilgal que tá falando aqui, que o rei foi morto e foi pego em Gilgal, não é em Gilgal do acampamento indo pro Rio Jordão, não. Deve ser Gilgal, essa cidade que Abraão falou e que Moisés falou, que fica em Siquém. Onde que a gente vê isso? Agora a gente vai ver. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 29 e 30. Vai falar sobre uma Gilgal que existia e que fica lá para Siquém. Diz assim, quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitavam na Arabá, em frente à terra de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Ou seja, aqui Moisés está falando para a gente que existia uma Gilgal. Antes do acampamento de Israel ter ido para essa nova Gilgal e ter posto esse nome de Gilgal nesse lugar, já existia uma terra chamada Gilgal, né? E essa terra ficava onde? Junto aos carvalhais de Moré, né? E onde fica esses carvalhais de Moré? Aí eu fui ler na Bíblia pesquisar também. E a Bíblia fala pra gente onde tá esse carvalhais de Moré, fica perto da onde? Apesar que aqui a gente tem uma informação importante já, porque tá dizendo, né, que o Monte Gerizim, né, fica de frente para Gilgal. Ou seja, o Monte Gerizim fica perto da onde? De Siquém. Então, a gente já consegue imaginar que Gilgal fica perto de Siquém, né? Então, aqui a gente já tem essa ideia. Mas, em Gênesis capítulo 12, versículo 6, diz assim, atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. O mesmo carvalho que está sendo falado aqui. Então, onde que ficava essa Gilgal aqui, né? Que está sendo falado aqui? Em Siquém.
né? Então aqui é um rei que foi morto, né? Não é Gilgal a terra que eles estão lá acampados, é outra terra. Então foi morto o rei de Goim, né? Era um rei de uma cidade chamada Goim, mas ele não foi morto na cidade dele, ele deve ter fugido e ele foi morto aonde? Em Gilgal. Qual Gilgal? O acampamento de Israel? Não, ele não vai fugir para o acampamento do inimigo que está querendo matar ele. Ele deve ter fugido o quê? Para essa cidade de Gilgal que fica em Siquém. Então ele foi morto lá. E então agora no versículo 24. O capítulo que fala, né, que na verdade não se chamava Gilgal, esse território onde eles fizeram um acampamento, mas começou a se chamar Gilgal por conta de Deus, que Deus tirou a humilhação deles, né? Josué capítulo 5, versículo 9, tá? Então no versículo 24 continua falando os reis que Josué matou, né? Raquel? Aí no versículo 24 continua. O rei de Tirza, outro. Ao todo 31 reis. Então agora acabou, né? Então é o último versículo agora. Qual o último rei que Josué matou? Tirza, né? Então no total foram 31 reis mortos. Aí eu fui fazer o cálculo. São 31 reis mortos entre os dois de Moisés, né? Então são 31 com os dois de Moisés? Não. Com os dois de Moisés são 33, né? Então são 31 reis mortos só pela mão de Josué, né? Sem contar os dois de Moisés. Então ele matou muito rei, né? Então Josué foi e matou muita gente realmente, né? Então aqui a gente vê que começa a desenhar realmente a saída de Josué, né? Então começa a falar sobre os grandes feitos de Josué. Josué vai começar a fazer a divisão da terra, né? Josué vai começar a aconselhar o povo, né? Então agora já tá indo realmente para a saída dele da história, porque realmente ele não vai conseguir acompanhar esse povo na possessão da terra, né? Então ele não vai acompanhar todo mundo a possuir as terras ali, tá bom, gente? Então a gente vai finalizar aqui hoje agora e amanhã a gente vai falar então sobre isso, sobre a divisão das terras, né, o sorteio ali das terras e sobre a parte que ainda falta. Então amanhã eu vou mandar um mapinha mostrando a parte que ainda falta muita parte ainda, né? Ele conquistou um terço, né? Quase metade ali, né? Mas ainda falta bastante terra, tá? Aí eu vou mandar amanhã um mapinha mostrando o quanto de terra que ainda falta. Falta a terra dos filisteus ainda, não foram conquistadas, né? Falta ali território do Líbano, falta muita terra ainda, a gente vai ver isso, tá? Falta terra ali de amorreus ainda, falta bastante coisa ainda para ser conquistada. Os amalequitas, ainda falta eles pegarem ali a terra dos amalequitas. Falta bastante terra ainda para ser conquistada, e a gente vai ver isso. Mas agora o povo vai começar a entrar nas terras, né? As tribos vão entrar na terra, tá bom? Então agora a gente não vai ver mais nenhum feito assim, né? Só realmente vai começar a falar sobre a divisão das terras ali, né? E depois os aconselhamentos de Josué ali, né? Para ele sair da história, se retirar da história, porque realmente agora ele já vai morrer, né? Quando o povo for possuir a terra, Josué não vai estar mais, tá bom? Então, amém, gente. Amanhã eu vou ter que dar aula mais cedo, que amanhã eu tenho um compromisso. Eu acho que eu vou dar aula 3 horas da tarde, tá bom? Mas eu vou mandar lá nos grupos, aí eu vou ter que dar mais cedo mesmo, não tem jeito. Tem que dar umas 3 horas amanhã, tá bom? Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou perguntar pro pessoal do Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desligar o Facebook, Instagram e YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida no Facebook, no Instagram e no YouTube, é só deixar no vídeo, tá bom? Até a próxima aula, com a graça de Deus.